Aqui é o professor Bruno do canal Matemática ao Quadrado. Vamos retornar a nossa série sobre conjuntos. Vamos agora para a aula número 3, que fala sobre união entre conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem ou a A ou a B. O símbolo que representa a união é esse Uzinho aqui. Esse Uzinho ele representa a união entre conjuntos. Então aqui como exemplo eu tenho um conjunto A e eu vou fazer a união com o conjunto B. O que isso quer dizer? Que essa união desses conjuntos eu tenho um X, tá ok. Esse X ele vai pertencer ao conjunto A ou ele vai pertencer ao conjunto B. Então, os elementos, quando eu faço a união, ou ele pertence a um conjunto ou pertence ao outro conjunto. Vamos aqui ao exemplo. Eu tenho um conjunto A que tem os elementos A, B e C, e um conjunto B que possui os elementos C e D. Eu vou representar eles por meio de diagrama. Como é que fica? Aqui eu tenho um conjunto A, eu percebo que eles têm um elemento em comum, que é o C, então coloco aqui o Czinho, colocar aqui o conjunto A e o conjunto B. Quais são os elementos de A? Os elementos de A é A, B e o C, que pertence tanto a A como a B. E os elementos de B é C e D. Pronto, tenho aqui todos os elementos desses dois conjuntos. O que isso quer dizer? Na hora que eu faço a união de A com B, quer dizer que eu vou usar todos esses elementos que aparecem nos dois conjuntos. Quais são os elementos que aparecem nos dois conjuntos? Eu tenho o elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. A união é eu junto todo mundo. Lembrando que o C aparece duas vezes, mas eu só preciso colocar ele uma única vez. Prosseguindo aqui, vamos a esses outros exemplos. Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Analisando esses dois conjuntos, eu percebo que eles não têm nenhum número em comum. O que isso quer dizer? Que esse conjunto A aqui, ele possui os elementos 5 e o elemento 6. Esse outro conjunto aqui, que eu vou chamar conjunto B, ele contém os elementos 8 e 9. Eles não possuem elementos em comum. Quando eles não possuem elementos em comum, eles são chamados de conjuntos disjuntos, porque não tem nenhum elemento em comum entre eles. E aí, prosseguindo, se eu fizer a união entre eles, a união entre A e B, eu vou só juntar todos os elementos. Então, a união de A com B vai ser igual. É só eu juntar todos esses elementos, que eu vou ter o número 5, o número 6, o número 8 e o número 9. Essa é a união desse conjunto A com o conjunto B. Analisando esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um conjunto A, onde possui os elementos 4 e 7, e eu tenho um conjunto B, onde ele possui os elementos 4, 6 e 7. O que dá para perceber? Que o conjunto 7 está dentro do conjunto A, está dentro do conjunto B. Então, eu vou fazer aqui o conjunto B, e dentro dele eu vou fazer o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A é o número 4 e o número 7. E os elementos do conjunto B é o número 4, 6 e 7. Lembrando que esse aqui é o conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Então, na hora que eu faço a união de A
com B, eu vou ter os seguintes elementos. A união de A com B, eu vou ter os elementos 4, 6 e 7, que é basicamente o conjunto B, certo? Então, esse é o conjunto A união com B. Prosseguindo, temos o seguinte, temos algumas propriedades sobre a união. Algumas propriedades sobre a união. A primeira propriedade eu vou chamar ela de P1. Primeira propriedade, chamar ela de P1. Ela diz o seguinte: se eu fizer a união de um conjunto A com ele mesmo, com o próprio conjunto A, a resposta vai me dar um conjunto com os mesmos elementos. Então, eu vou ter um conjunto A também. Na propriedade número 2, ela me diz o seguinte, ela me diz que o elemento neutro, vou colocar aqui, elemento neutro da união ele vai ser o seguinte. O elemento neutro da união, ele vai ser um conjunto vazio. Então, na hora que eu fizer a união de um conjunto A com o conjunto vazio, que é o elemento neutro da união, eu vou ter um conjunto A. Ou seja, se eu fizer essa união de A com o conjunto vazio, eu vou ter o conjunto A. Prosseguindo, fazendo agora a propriedade número 3. A propriedade número 3 ela é chamada de propriedade comutativa. Que ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte, se eu pegar a união de A com o conjunto B, ela vai ser igual se eu pegasse a união de B com A. Ou seja, se eu pegar primeiro um conjunto e fazer a união com o outro, é a mesma coisa de eu pegar o outro e fazer a união com um. É a mesma forma. Então, se eu pegasse um conjunto A e fizesse a união com B, é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado de eu pegar o B, união com A. E, por fim, eu tenho a propriedade 4 da união, que ela é chamada de associativa. Propriedade associativa, que ela diz o seguinte, que se eu pegar a união de três conjuntos, deixa eu fazer aqui, a união de três conjuntos, A, união com B, união com C, ela vai ser igual também à associação de A, união com B, união com C. Só que eu posso fazer essas uniões uma de cada vez. Então, eu posso fazer a união primeiro de A com B e depois unir a C. Ou eu posso fazer a união de A e C e depois unir com A, que a resposta vai ser a mesma. Essas são as 4 propriedades da união. Prosseguindo. Agora vamos falar sobre a intersecção. Pessoal, a intersecção é os números, os elementos que aparecem nos conjuntos ao mesmo tempo. Então, ela é representada pelo U, só que de cabeça para baixo. Se o de cabeça para baixo, ela representa a intersecção. Então, dados dois conjuntos, A e B, chama-se intersecção de A e B, o conjunto formado pelo menos um elemento que pertence a A
ou pertence a B. Então, eu tenho o seguinte, ó, a intersecção de A com B, vai ser igual a um x que pertence a A, tá ok? X que pertence a A ou ele pertence a B. Então, a intersecção é o número que se repete nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, ou x pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Então, esse número ele tem que pertencer tanto a A como a B ao mesmo tempo. Então, vamos aqui a esse exemplo. Lembrando, a gente já fez esse exemplo anteriormente, é um conjunto que possui elementos onde eles têm um elemento em comum. Esse elemento é o elemento C. Que eu tenho um elemento C, que é o elemento em comum entre A e B. Os elementos de A, B e C, os elementos de B, C e D. A intersecção é o número que se repete nos dois ao mesmo tempo. Então, se eu fizer a intersecção de A com B, o único elemento que se repete nos dois ao mesmo tempo é o elemento C. Então, C vai representar a intersecção de A com B. Prosseguindo. Esse outro exemplo, eu também já fiz esse exemplo, eu vi que o conjunto A e o conjunto B, eles são disjuntos, eles são separados, eles não se juntam. Então, eu tenho aqui o conjunto A, que possui os elementos 5 e 6. Esse é o meu conjunto A. E eu vou ter aqui um conjunto B, que possui os elementos 8 e 9. Eles são considerados disjuntos, conjuntos disjuntos. E para eu representar a intersecção de A com B, são os elementos que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Analisando aqui, pessoal, eu tenho algum elemento que aparece nos dois ao mesmo tempo? Não. Se eu não tenho, então eu digo que esse conjunto é um conjunto vazio. Essa intersecção entre A e B é um conjunto vazio. Eu posso representar tanto assim por esse zero com traço no meio, ou através de duas chaves, sem nada dentro dela. Assim eu represento um conjunto vazio. Já aqui nesse exemplo C, eu tenho o seguinte, eu tenho dois conjuntos e eu percebo que o conjunto A está dentro do conjunto B. O que isso significa? Que eu tenho aqui o conjunto B e dentro dele eu vou ter os elementos de A. Então aqui está o conjunto A e dentro dele eu tenho os elementos 4 e 7. Em B, eu tenho um elemento 4, 6 e 7. Se eu for fazer a intersecção entre eles, tem que ser os números que se repetem nos dois ao mesmo tempo. Qual os números se repetem nos dois ao mesmo tempo? Nesse caso, eu tenho tanto o número 4 quanto o número 7. Então, aqui eu represento o meu conjunto, tanto o número 4 como o número 7. Prosseguindo, eu tenho agora as propriedades da intersecção. Elas são muito parecidas com as propriedades da união, onde eu tenho o seguinte, ó, P1, propriedade 1. Ela me diz que se eu fizer a intersecção de um conjunto A com ele mesmo, a resposta ainda vai ser o meu conjunto A. Se eu tenho a intersecção entre dois conjuntos que eles são iguais, a intersecção também vai ser o conjunto A, certo? Essa é a minha propriedade número 1. Já a P2, ela me diz que o elemento neutro da intersecção
da intersecção, vou colocar o símbolo para não demorar muito. O elemento neutro da intersecção é o seguinte, é chamado de conjunto união. Então, se eu pegar o A, fazer a intersecção com o conjunto união, o que é o conjunto união? Que ele une todos os elementos. Então, ele possui todos os elementos dentro dele. Então, se eu fizer o conjunto A intersecção com o conjunto universo, a resposta ainda vai ser o conjunto A. Essas são algumas propriedades. Vamos agora para a propriedade número 3. Ela me diz o seguinte, propriedade número 3, ela se chama comutativa. Como a gente viu na da união, é bem parecida. Então, comutativa. O que diz essa propriedade comutativa? Que se eu fizer a intersecção entre dois conjuntos, ela vai continuar sendo ainda o mesmo resultado. Então, a intersecção do conjunto A com o conjunto B vai ser igual à intersecção de B com o conjunto A. A ordem dos conjuntos, nesse caso, não vai alterar a resposta. E, por fim, eu tenho a propriedade número 4, que é chamada propriedade associativa. Propriedade associativa. Ela diz o seguinte, que se eu pegar a intersecção entre agora 3 conjuntos, vou fazer aqui conjunto A, intersecção com o conjunto B, intersecção com o conjunto C, vai ser igual eu fazer essas mesmas intersecções. Conjunto A, intersecção com B, intersecção com C. Então, se eu fizer por partes, se eu fizer primeiro a intersecção de A e B e depois fazer a intersecção com C, é a mesma coisa de eu fazer a intersecção de B e C e depois fazer a intersecção com A. A resposta vai ser a mesma. Essas são só algumas propriedades da parte da intersecção. E aqui a gente tem a parte de elementos da união. Pessoal, o que são os elementos da união? Os elementos da união, eu posso resolver eles através de uma fórmula simples. É eu saber a quantidade de números que existe dentro de cada conjunto. Fazendo o diagrama aqui desse conjunto, eu tenho, por exemplo, o conjunto A, e dentro dele, ou que passa por ele, o conjunto B, onde eu tenho o seguinte, os elementos de A e B que se repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu tenho tanto o 3, o 5, como o 7. Então, eles eu vou colocar aqui no meio. 3, 5 e o número 7. Esses três números, eles aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. No conjunto A, sobra o número 1 e o número 9. No conjunto B, apenas o número 2. Então, aqui eu tenho a representação por meio de diagrama desses dois conjuntos. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, eu posso resolver tanto usando diagramas como utilizando essa formulazinha aqui. Ó. Se eu fizer o número da união de A com B, o que é a união de A com B? São os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Né? A união eu vou juntar todo mundo. Então, eu vou juntar e vou ver quantos elementos tem nos dois conjuntos. Então, A união com B, vou juntar todo mundo. E aí eu vou contar. Eu tenho o número 1, 2, 1, 9, 3, 5, 7 e 2. Contando dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número total de elementos é 6. Então, o número da A união com B é 6. Isso vai ser igual o número de elementos de A. Aí, analisando o conjunto A. Conjunto A, esse vermelhão aqui.
Quantos elementos eu tenho dentro dele? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos de A é 5. Mas, vou contar agora o número de elementos de B. Quais são os números de elementos de B? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu coloco o número 4. Menos a intersecção, o número da intersecção entre os dois conjuntos. Então, vou olhar a intersecção. A intersecção é o número que aparece, os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quantos elementos aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aparecem 3. Então, aqui eu coloco o número 3. Essa resposta tem que ser igual. Um tem que ser igual ao outro. Então, 6 vai ser igual. 5 mais 4 dá 9. 9 menos 3, 6 vai ser igual a 6. Então, usando essa fórmula, eu consigo chegar em uma resposta que é correta. Então, eu posso responder minhas atividades tanto utilizando essa fórmula, que é a quantidade de elementos da união, ou eu posso utilizar a ideia do diagrama de Venn. A gente vai ver alguns exemplos onde a gente vai utilizar essa resposta dessa atividade. Então, resolvendo esse exemplo aqui. Esse exemplo, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele possui os elementos A, B e C. Eles têm algum elemento em comum? Não. Então, A, B, C. Esse é o meu conjunto A. E aqui eu tenho o meu conjunto B, que possui os elementos D e E. Eles não possuem elementos em comum. Então, vou usar a fórmula. O número de elementos da união entre A e B, ele tem que ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B mais, ou no caso menos, o número da intersecção entre esses dois conjuntos. Então, vou responder. Analisando aqui, ó, a união entre eles, quantos números eu vou ter? Eu tenho 3 elementos no conjunto A, mais, aqui é o E, mais 2 elementos no conjunto B. Quantos elementos eu tenho no total? 5. Vai ser igual. Quantos elementos eu tenho no conjunto A? Eu tenho 3 elementos. Mais, quantos elementos eu tenho no conjunto B? 2 elementos. Menos a intersecção entre esses dois conjuntos. Eu tenho algum elemento que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Não. Então, se não tenho, nesse caso a resposta é 0. Vamos ver se vai dar a mesma resposta. 3 mais 2, 5. 5 menos 0, 5. Então, a resposta é essa. Então, consegui resolver através da fórmula do número de elementos. Vamos agora para uma parte prática. Eu tenho o seguinte, ó, uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Então, a questão 1 eu vou chamar de conjunto A e a questão 2 eu vou chamar de conjunto B. Então, vou resolver ela através do número de questões. E aí quer saber, ó, quantos alunos erraram as 2 questões. Então, vou fazer isso ao mesmo tempo, tá certo? Então, ó, o número da união de A com B vai ser igual ao número do elemento A, do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número da intersecção de A com B. E aí vamos fazer o seguinte, ó.
A união são todos os elementos. São todos os elementos. Então, quantos alunos a gente tinha na sala? Eu tenho na sala uma quantidade de 40 alunos. Então, essa quantidade de 40 alunos é a minha união de A e B. Agora, analisando as outras, eu tenho o seguinte. O número de elementos de A. Quantos alunos eu tinha no meu conjunto A? 10 alunos acertaram as duas questões. 25 acertaram a primeira questão. Então, esses 25 que acertaram a primeira questão eu chamei de A. Então, esses 25 vai ser o número de elementos de A. Mas, quantas pessoas acertaram a questão 2? 20 pessoas acertaram as duas questões. Acertaram a segunda questão. Então, nesse caso, o número de elementos de B vai ser 20. Menos. Agora, aqui é a intersecção. O número que existe nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, é só analisar. Quantas pessoas acertaram as duas questões ao mesmo tempo? Foram 10 alunos. Então, aqui eu coloco menos 10. E aí, ele quer quantos alunos erraram as duas questões. É o que a gente tem que encontrar. É só eu ver se der igual, eu sei que esse número que erraram vai ser 0. Mas se faltar algum elemento por 40, vai ser a resposta dessas questões que os alunos erraram. Então, aqui eu vou ter 40, vai ser igual 25 mais 20 dá 45, menos 10. 45 menos 10 vai dar 35. Pessoal, 40 é igual a 35? Não, né? Falta quanto? Falta 5 alunos. Então, esses 5 alunos são os alunos que erraram as duas questões. Então, esses alunos, eles erraram as duas questões. Então, essa é a resposta. É o número que falta para chegar nos 40. Então, a resposta é 5. Eu resolvi através da fórmula do número de elementos. Eu posso resolver tanto assim como por diagrama. Então, deixa eu apagar aqui, só para a gente tentar fazer através de diagrama, para vocês verem como é fácil também usando o diagrama de Venn. Então, eu tenho o seguinte, eu vi que no conjunto A, ou os elementos de A, quantas pessoas acertaram a questão A? 25. Quantas pessoas acertaram a questão B? 20. E quantas pessoas acertaram A e B? 10. E eu tinha um total de 40 pessoas. Então, eu chamo de U, que é o meu conjunto universo. Então, o meu conjunto universo é 40 pessoas. Então, eu vou ter aqui, conjunto A, o meu conjunto B, e o meu conjunto universo. Quantas pessoas eu tenho no total? 40. Então, o meu conjunto universo, ele tem 40 pessoas. Quantas pessoas acertaram as duas questões ao mesmo tempo? 10. Então, 10 vai ficar aqui no meio. 10 pessoas acertaram as duas questões ao mesmo tempo. E agora é que eu vou pegar quantas pessoas acertaram A e quantas pessoas acertaram B. Analisando aqui A, 25 pessoas acertaram A. Mas eu já tenho 10 pessoas aqui dentro. Então, 10 para eu chegar em 25, falta 15. Então, 15 pessoas. Todo o meu conjunto A agora tem 25. Analisando B agora. B, eu já tenho 10 pessoas aqui dentro. Para eu chegar em 20, falta 10. E aí, fica faltando só o seguinte, Fica faltando as pessoas que não acertaram nenhuma das duas questões, que erraram. Eu não sei quem é, eu posso chamar de X. E aí, como é que eu faço a resposta? Eu faço o seguinte, se o meu total de alunos é 40, então a resposta também tem que bater 40.
Basta eu somar todas essas pessoas. Então, eu vou ter 15 mais 10 mais 10 mais x, que é o que eu quero encontrar. E aí, eu vou chegar na resposta. 40 vai ser igual a 10 mais 10 dá 20, 20 mais 15, 35 mais x. Esse 35 está positivo, vai para o outro lado, ele fica negativo. Então, trazendo aqui para cima, eu vou ter o seguinte. X vai ser igual a 40, que já estava lá do outro lado, menos 35. E 40 menos 35, a resposta é 5. Então, quantas pessoas erraram as duas questões ao mesmo tempo? 5 pessoas. Tá certo, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.